Olá, boa noite. Nós estamos começando ao vivo o programa Opinião aqui na sua TV Pantanal, canal 22. São 9 horas e 5 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pelo prestígio da sua audiência aqui na sua TV Pantanal para mais um programa Opinião. No programa de hoje nós vamos receber o governador do estado de Mato Grosso, Pedro Táxi, que já se encontra aqui no nosso estúdio. E antes de pegar o boa noite do nosso governador, eu começo com os membros da bancada, eu começo com o professor Haroldo. Boa noite, professor. Boa noite, governador Pedro Táxi, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Opinião. Boa noite, Igor Táxi, boa noite, professor Lorenberg Alves e boa noite ao telespectador. Quero mandar um abraço especial, como de costume, a um casal espetacular que na minha época de infância nós brincávamos bastante, né? O Fabiano e a Tânia. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Obrigado, professor Haroldo. Professor Lorenberg, boa noite. Como é que foi o final de semana? Foi bem, boa noite, governador. Boa noite. É uma honra, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso bate-papo. Boa noite, Igor. Boa noite, professor Haroldo. Boa noite, telespectador. Meu abraço especial vai para os moradores do bairro Grande Terceiro. Tá certo. Governador Pedro Táxi, boa noite. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Opinião. Boa noite, quero cumprimentar você, Igor, os professores Haroldo e Lorenberg, muito obrigado pelo convite e o seu qualificado telespectador, para que nós possamos conversar sobre temas significativos para a sociedade cuiabana, sociedade mato-grossense. Eu estou à disposição dos senhores e dos seus telespectadores. Exatamente. Obrigado, governador. E você, nosso telespectador, tem canal aberto aqui conosco que pode participar através do nosso WhatsApp, como de costume. Você pode elaborar a sua pergunta ao governador e mandar para cá que nós vamos, ao longo do nosso programa, fazer a sua pergunta dentro do possível ao governador. A primeira pergunta é a seguinte: governador, o Estado hoje passa por diversos assuntos que são pautas da imprensa, como greve, RGA, este final de semana, diversos assuntos relacionados à violência, segurança pública. Na condição de chefe do Estado, do Poder Executivo, como é que o senhor está enxergando todas essas coisas acontecendo no mesmo tempo? Sim, enxergando isso como algo que é real, não é isso? Né? Esses fatos que ocorreram, por exemplo, no final de semana passado, são fatos graves. Nós não podemos dar desculpas, não cabe ao governador dar desculpas de absolutamente nada. Cabe ao governador explicar o que está a acontecer e eu fui eleito para resolver problemas, para que nós faremos isso como estamos a fazer. Veja esses lamentáveis fatos do final de semana. Por que isso ocorreu? É um tema que nós precisamos discutir. Quais foram as ações do Estado em relação a estes fatos? Veja que a Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo Dr. Roger, em menos de 12 horas, prendeu todos aqueles envolvidos nestes crimes. O Estado não pode se igualar a criminosos. O Estado, ele não tolera, como nós não toleramos, fatos como este. Aqueles envolvidos de dentro do sistema penitenciário e de fora do sistema penitenciário estão sendo responsabilizados e serão responsabilizados. Este é um fato grave. Não vou aqui trazer desculpas, mas isso já ocorreu em outros estados da federação, o que mostra que o sistema penitenciário do Brasil, ele tem determinados buracos que precisam ser resolvidos e nós, desde o início da nossa administração, estamos buscando fazer isso. Mato Grosso hoje tem 11 mil presos, né? 11 mil presos e temos 6 mil vagas. Precisamos de mais penitenciárias. Estamos construindo uma nova penitenciária em Várzea Grande com 1.080 vagas, podendo chegar a 1.500 vagas. Estamos construindo uma em Peixoto de Azevedo com 256 vagas, outra em Sapezal, outra em Porto Alegre do Norte. Isso mostra que nós estamos trabalhando. Agora, se no primeiro dia do nosso governo, que tem 1 ano e 5 meses, se no primeiro dia tivéssemos iniciado a construção de penitenciárias novas como esta, o que não foi feito nas gestões passadas, nós ainda não teríamos terminado a construção de nenhuma destas penitenciárias, porque faltam são 24 meses no mínimo para a construção de uma penitenciária. Agora, nós estamos identificando e prendendo, já foram 14 ou 15 presos que praticaram este fato. Precisamos investigar e a polícia está investigando isso, a Secretaria de Segurança. Aqueles que participaram deste tipo de evento fora do sistema penitenciário e também aqueles que se encontram dentro, chefes, líderes de determinadas facções criminosas. Professor Lorenberg, a sua pergunta. Governador, o senhor falou de construção de novas penitenciárias. Sim. Eu perguntaria, tem o mesmo perfil das atuais penitenciárias? Porque o que nós sabemos é que eles, na verdade, são a grande escola do crime. É preciso mudar esse perfil. Esses novos prédios
tem esse novo perfil ou não? Vamos lá. Muito obrigado, professor, por essa pergunta. O importante seria que nós não tivéssemos tantos presos. Mas a sociedade não pode deixar pessoas que cometem crimes fora. Isso é fato. Nós temos que buscar medidas para fazer com que aqueles que estejam lá mereçam lá estar. Isso é fato. De que maneira isso? Através de condenações criminais que o Poder Judiciário faz, penas, de acordo com o Código Penal, até 4 anos, regime aberto, de 4 a 8 anos, regime semiaberto. Mato Grosso tem uma penitenciária do regime semiaberto, um estabelecimento prisional? Não, só Palmeiras, mas que não tem condições de fazer isso. Tenho conversado com os juízes da vara das execuções, tenho conversado com os promotores das varas das execuções, precisamos de uma penitenciária semiaberta aqui em Cuiabá. Como existe em Campo Grande. Aliás, nós vamos visitar a penitenciária semiaberta em Campo Grande. As pessoas dizem, mas isso precisa ser feito? Precisa ser feito. E precisamos sim de uma penitenciária de segurança máxima aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, melhor dizendo, para aqueles que praticam crimes e fazem parte das facções criminosas. Alguns precisam estar nas penitenciárias de segurança máxima e é isso que nós estamos buscando. Agora, essas novas que estão sendo construídas, o projeto arquitetônico é diferente destas que existem hoje, que são muito antigas e possuem puxadinhos que não mais podem conter aqueles que estão ali de uma forma que garanta o direito àqueles que estão ali dentro, porque o fato de ser preso não retira determinados direitos, ele tem que ficar preso e muito bem preso, e garanta ao cidadão que está fora, ao homem, à mulher de bem, que essas pessoas não possam, de dentro do sistema penitenciário, praticar crimes. Nós temos hoje 54 unidades no estado de Mato Grosso, entre penitenciárias estaduais, cadeias que recebem presos, 54. Precisamos de mais vagas. E também estamos, o governo do estado, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, eu quero cumprimentar o doutor Márcio, com o sistema de tornozeleira. Quem determina o uso da tornozeleira não é o Poder Executivo, mas eu vou me permitir trazer um número. Até 31 de dezembro de 2014, nós tínhamos 260 presos com tornozeleiras. 260, mais ou menos isso. A partir de 1º de janeiro, em razão de um programa implantado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós já chegamos a 2.500 pessoas usando tornozeleira. Essas pessoas, em tese, poderiam estar ali dentro do sistema penitenciário, abarrotando o sistema penitenciário. Mas essas pessoas com tornozeleiras cometem crimes usando a tornozeleira. Esse problema não é só do Poder Executivo. Quem determina o uso é o Poder Judiciário. Não estou aqui culpando o juiz, em absoluto, né? Ele está cumprindo a lei. Muitas vezes o sistema de monitoramento falha. Então, nós temos outras medidas. Semiaberto, nós não temos uma penitenciária que caibam estas pessoas, né? Lembrando da penitenciária das Palmeiras, não é isso? E construção dessa em Várzea Grande, Sapezal, Peixoto de Azevedo e também Porto Alegre do Norte. Aí nós teríamos condições de desafogar um pouco o sistema, separando aqueles presos de alta criminalidade, periculosidade, aqueles que cometem crimes gravíssimos em penitenciária de segurança máxima, para que nós tenhamos todos mais segurança. Professor Haroldo, a sua pergunta. Governador, quando se fala em penitenciária, se fala em preso, é claro que é o papel do Estado é dar condições para que o preso realmente possa ser reinserido novamente na sociedade, né? O governo, existem projetos por parte do governo de dar condições para que os presos realmente possam ter uma ocupação na sociedade? Essa é a primeira pergunta. Complementando a pergunta, em alguns países desenvolvidos, algumas detentas substituem funcionários de empresas privadas que atuam em órgãos públicos. Por que não se faz, inclusive no sentido de conter despesas, né, diminuir despesas do Estado, né, que é enorme a despesa do Estado, justamente ceder algumas detentas no sentido de limpezas de órgãos públicos, por exemplo? Eu vou começar a responder pela última pergunta. Isso já é feito no estado de Mato Grosso. Veja que a Secretaria de Gestão, comandada pelo Júlio Modesto, que toma conta da Arena Pantanal, ali nós temos reeducandos trabalhando ali na Arena Pantanal. A Secretaria de Fazenda, o secretário Paulo Brustolin, ele tem ali alguns reeducandos em um convênio com a Secretaria de Justiça que faz
por exemplo, a jardinagem, ele deixou de pagar uma parte da limpeza, empresa, o Estado deixou de pagar, isso o Estado de Mato Grosso vem utilizando, eu citei 2 exemplos destas duas as secretarias aqui. No tocante à reincidência, a reincidência ainda é alta, né? Por que isso? Porque ele vai para o sistema penal, o sistema penitenciário, e precisa trabalhar, mas ele não é obrigado a trabalhar. No Brasil, o preso não é obrigado a trabalhar. Cabe ao Estado dar a ele condições para que ele trabalhe. Nós estamos com um projeto, junto com a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, a Secretaria de Justiça, de confecções de camisetas que serão os uniformes para o ano que vem, para os estudantes. Nós temos 400 mil estudantes no estado de Mato Grosso, das escolas públicas estaduais, 756 escolas públicas. Este ano, nós distribuímos 800 mil camisetas do uniforme. Essas camisetas, 100 mil foram feitas em Mato Grosso, 700 mil em outros estados, porque a indústria de confecção aqui não deu conta de fazer todas as camisetas. Existe um projeto para que os presos possam fazer estas camisetas em um programa junto a como existe em Lucas de Rio Verde, chamado Japuíra. É um projeto em que você ensina, né, presos, aqueles do sistema penitenciário, para que possam trabalhar. Esse é um caminho para diminuir a reincidência. Mas a reincidência é alta. Existe a Fundação Nova Chance, aqui em Mato Grosso, que está trabalhando isso. Nós precisamos, lá dentro do sistema penitenciário, trabalhar com educação, porque as escolas, existe a remissão de pena. Para cada 3 dias, diminuir 1 de pena e o trabalho. Governador, pergunta do nosso telespectador, a primeira do programa de hoje. Boa noite, meu nome é Leandro, moro no bairro Dom Aquino. Acho que o nosso governador deveria ouvir mais o povo, pois o mesmo está distanciado da base com medidas impopulares e desnecessárias. É isso mesmo? É a pergunta do Leandro, governador. Leandro, muito obrigado pela sua crítica. Temos que receber essa crítica da maneira mais democrática possível. Agora, uma coisa, Leandro, você, se me pedir, eu não farei. Eu não serei populista. Populista é aquele que faz medidas só para dizer sim. Populista é aquele que aprova leis sem levar em conta a lei de responsabilidade fiscal. Populista é aquele que só faz medidas boas, né? Medidas agradáveis para aquele e não tem condições de pagar. Populista é aquele que dá cheque em branco para que outra administração pague. Veja a questão da Copa do Mundo em Cuiabá. O VLT. Todos criticaram a construção do VLT? Não. Existiam críticos àqueles que criticavam o VLT. Eu fui criticado e muito por ser um crítico ao VLT. E hoje estamos vendo. Aquelas medidas eram populistas para enganar o cidadão. Mas eu vou me atentar a isso. Nós temos ouvido o cidadão, nós conversamos com vários segmentos, mas eu vou procurar chamar o Renivaldo, vereador do seu bairro, o Paulinho Brother do seu bairro, Dom Aquino. Quem sabe nós possamos fazer uma rodada de conversas aí naquela praça do bairro Dom Aquino. Muito obrigado por essa crítica, eu quero convidá-lo. E eu vou chamar o Renivaldo e o Paulinho Brother, porque nós estejamos ali, e também o Quero, né, que está ali no Novo Terceiro, é um grande vereador, né, grande no seu trabalho, né, ele é menor que eu na estatura. Um abraço ao Quero, para que nós possamos fazer essa rodada de conversa ali. Muito obrigado pela crítica e sugestão. Mais uma pergunta aqui do nosso telespectador, quem participa agora é o Renato, ele é de Chapada dos Guimarães, mas está assistindo aqui em Cuiabá. Ele está dizendo o seguinte: o senhor recebeu ameaças de morte, como é que o senhor recebe esse tipo de ameaça? O senhor tem medo do que está acontecendo com o estado de Mato Grosso? Renato. Não, primeiro saber se essas ameaças realmente são verdadeiras, né? Porque muitos disseram que eram, que não eram, que era invenção, que era fake. A inteligência da Secretaria de Segurança Pública monitorando essa coisa. Até hoje eu não sei se realmente aconteceu ou não aconteceu. Amigo, eu não tenho tempo para ter medo, né? Não tenho tempo para ter medo, né? Quem se propõe a ser governador do estado e fazer o que eu fiz, junto com outros companheiros neste estado, não tem tempo para isso. Cabe à polícia investigar se esse fato é ou não verdadeiro, não cabe ao governador investigar. Agora, sobre inteligência policial, em 2014, nós tivemos um orçamento de R$127 mil para a inteligência da Secretaria de Segurança. Vou repetir, R$127 mil. O orçamento de 2014 para ser gasto em 2015. Em 2015 para 2016, nós aumentamos para R$13 milhões. Não conseguimos ainda desembolsar os R$13 milhões, é bom que se diga. Mas de R$127 mil para R$13 milhões, aí é inteligência policial. Porque a maioria dos crimes ocorre nos mesmos locais, no mesmo horário, cabe à polícia trabalhar com inteligência. O Dr. Rogers, o adjunto de inteligência, quero cumprimentar o Dr. Gustavo, vem fazendo um trabalho em cima disso, unindo, né, as forças de segurança e a inteligência e as inteligências da Polícia Militar,
Militar, da Polícia Judiciária Civil, do Corpo de Bombeiro, da Casa Militar, da Polícia Federal, nesse gabinete de crise que foi instalado neste momento, que foi grave, sim, no final de semana passado. Existe aporte federal nesses 13 milhões? Não. Tendo em vista que, veja bem, tendo em vista que nós temos um problema sério de fronteira aqui no nosso estado, que deveria, de certa forma, ter um apoio federal nesse sentido. Esses de 127 para 13 milhões foi uma determinação nossa, uma determinação minha como governador, recursos da Fonte 100. Recursos do Estado. Não gastamos 13 milhões esse ano com inteligência, eu quero dizer isso. Mas já tivemos um incremento no orçamento da inteligência. Isso é do recursos do governo do Estado. O governo federal, Mato Grosso faz 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, como todos nós sabemos. O crime ali precisa ser combatido, é responsabilidade da União Federal. Agora, infelizmente, em razão da incompetência do governo federal, não se investiu na segurança de fronteira. A Polícia Federal está em Cáceres, faz um trabalho belíssimo junto com o GEFRON, mas tem poucas pessoas ali. Agora, se nós colocarmos um soldado, um policial federal, um policial do GEFRON a cada quilômetro, 750 policiais, não dá conta, nós não daríamos conta, por isso que tem que trabalhar com a inteligência. Falei com o ministro da Defesa, Raul Jugman, a respeito do programa Sentinela e Ágata. São projetos do governo federal para a segurança na fronteira e também existe um projeto chamado CISFRON do governo federal que foi instalado em Mato Grosso do Sul, que aqui em Mato Grosso nós já conversamos desde o ano passado para que ele seja concretizado. Agora, o crime na fronteira, professor Haroldo, não se combate só com a polícia. Nós precisamos combater o crime na fronteira com desenvolvimento. Hoje, o sinônimo da paz é o desenvolvimento econômico daquela região. Por isso, nós temos a ZPE. Veja, a ZPE, o decreto da ZPE foi assinado, Zona de Processamento de Exportação de Mato Grosso, que fica em Cáceres. Aliás, governador, é a pergunta do Rafael sobre esse tema mesmo. ZPE? O Rafael perguntando se vai sair do papel a ZPE de Cáceres. Muito bem. Rafael, a ZPE, o decreto foi assinado no dia 6 de março de 1990. Vou repetir, 6 de março de 1990. Eu estava na faculdade, era um jovem, magro, ainda estava na faculdade. Muito bem, 90. Desde 90 até hoje, passaram quantos governadores nesse estado? Ninguém concretizou a ZPE. Agora, no mês passado, junto com o município de Cáceres, o prefeito Francis, o deputado Leonardo, que é um grande batalhador pela ZPE de Cáceres, o deputado Van Clay, um grande batalhador pela ZPE de Cáceres, nós lançamos lá lançamos o edital do projeto, 16 milhões de reais para a construção da ZPE de Cáceres. E, aliás, eu quero dizer aqui o seguinte, que nós fomos de Cuiabá até os portos do Pacífico e recebemos críticas por isso, críticas construtivas, tenho que aqui reconhecer, mas fazendo o comércio interregional, o que não foi feito nos últimos 30 anos. Dante de Oliveira fez isso, o comércio interregional através da ZPE. A pergunta que não quer calar: por que deixaram a ZPE parada desde o dia 6 de março de 1990 até o mês passado? Essa pergunta precisa ser feita e precisa ser respondida por alguém. Tá certo. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial. Daqui a pouco, mais perguntas. Você pode, durante o intervalo, mandar a sua pergunta para cá, para o nosso WhatsApp. E a gente volta em instantes com o programa Opinião.